Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse não, é Salmo 20. Diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Salmo 20, irmãos. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus levantaremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei, quando clamarmos. Recline a cabeça e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz nesta noite. Eu ouvi hoje, no início do culto, que a voz do Senhor é poderosa, que o Senhor troveja do alto dos céus, e quando o Senhor troveja, as coisas acontecem. Eu preciso ouvir, Pai, a tua voz. Fale comigo, Senhor. Me ponho diante de ti. Dependo de ti. O pastor depende de ti. Fale com ele também. Que todos nós aqui, ao sairmos, saiamos com a tua bênção sobre as nossas vidas. Nos colocamos agora, Senhor, a ouvir a tua voz, em teu santo nome. Que assim seja. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Glória a Deus. Você está atento para o que Deus quer falar com você? Glória a Deus. Você crê no poder da palavra? Crê? Amém. Você crê que a palavra tem poder nela mesma? Amém, irmãos? Amém. Irmãos, uma das características da vida de Davi, como profeta, como salmista, era linkar, relacionar o seu dia a dia, a sua vida, tudo da sua vida, relacionar com Deus. Todos os detalhes, todos os momentos, caminhada dele. Se nós lermos cuidadosamente os Salmos de Davi, nós vamos observar essa característica de Davi. Tudo ele linkava a Deus. Tudo tinha a ver com Deus. Tudo se relacionava com Deus. Deus fazia parte dos mínimos detalhes da vida dele. E a ocupação principal, ou uma das principais ocupações de Davi, era a guerra. Antes mesmo de ser rei, já estava envolvido nas guerras. Óbvio que ele, como rei, como monarca, na liderança do povo, decidindo questões políticas, econômicas e tantas outras. Mas uma das principais ocupações dele era a guerra, né? Era a batalha.
E nesta batalha ele diz que ele faz menção de que uns confiavam nas batalhas, uns confiavam em cavalos, outros confiavam em carros, mas ele, ou nós, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Assim como Davi, ele linkava tudo na vida dele a Deus, ele atrelava a Deus, tudo tinha a ver com Deus, com o agir de Deus, com o operar de Deus. Para ele a guerra era uma das principais atividades, e para nós? Talvez para nós seja o trabalho, o ministério. A verdade é que, tais como Davi, nós também precisamos trazer Deus, digamos assim, em todas as particularidades da nossa vida, fazer menção do nosso Deus. Levantar bandeira, levantar pendão real, levantar a bandeira do Evangelho em cada atitude, levantar a bandeira da palavra em cada lance da nossa vida, em cada momento, em cada circunstância, sempre invocar e glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Esse salmo aqui, de um modo, principalmente o versículo 7 e 8, ele nos mostra um cenário que ensina-nos algo extremamente importante. Ele nos mostra um cenário antes da batalha e um cenário depois da batalha. E é interessante que antes da batalha depende exatamente em quem está a nossa confiança. Antes da batalha está o versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, na hora da batalha, nós não vamos confiar em carros, carruagens, ou na quantidade de cavalos que temos, mas nós faremos menção de Deus na batalha. Amém? Quantas vezes que nós consideramos ou invocamos Deus, ou consideramos Deus apenas em circunstâncias que nós consideramos de grande relevância, magnitude, importância, mas Deus quer que nós façamos menção dele em cada momento da nossa vida, ao deitar, ao levantar, ao sair, ao andar, sentado, caminhando, sempre dizendo que na nossa vida a bandeira que nós levantamos é o nome do Senhor. É Ele quem cuida, Ele quem peleja por nós. Então tem um cenário antes da batalha e depois da batalha. O versículo 8 mostra exatamente o cenário depois. Se antes da batalha tem duas atitudes, tem aqueles que confiam em carros e cavalos, mas tem também Davi e todos os crentes verdadeiros que fazem menção do nome do Senhor seu Deus. Depois da batalha também tem uma consequência, e está dizendo que uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Ou seja, o cenário depois sempre será de pessoas encurvando, de pessoas caindo, de pessoas sendo derrotadas, porque confiaram em coisas erradas. E haverá também o cenário daqueles que se levantam e estão e permanecem em pé, caminhando na presença de Deus. Eu gosto sempre de pensar que o versículo 7 é o antes, e o versículo 8 é o depois. O depois, obviamente, é redundante, mas o depois depende do antes, Ou seja, encurvar e cair, ou se levantar e estar em pé, vai depender em quem você, ou no que, ou em quem você coloca a sua confiança. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus quer que nós vivamos Ele, vivamos na presença dEle, que nós tenhamos o temor dEle na nossa vida, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, em todo momento, que nós não tomemos nenhuma decisão sem antes consultar a boca de Deus e a vontade de Deus nas nossas vidas, que nós não consideremos uma questão tão pequena que Deus não precisa participar daquilo, que é irrelevante aquilo, mas Deus quer que nós
como Davi, que nós façamos menção dele em cada lance da nossa vida. Davi, ele faz isso. Se nós formos andando pelos salmos, nós vamos vendo ele fazer isso. Ele faz menção tanto de coisas grandes quanto de coisas pequenas na vida, mas ele faz menção da dependência dele de Deus. Ele dependia de Deus para tudo. Dependia de Deus para cada momento da sua vida. Agora, nesse salmo aqui, é interessante que o salmista ele faz menção do nome de Deus. O nome que é sobre todo nome. E é interessante a progressão que o salmo fala do nome de Deus. Interessante. Mas antes de nós entrarmos propriamente nisso, eu quero dizer para os irmãos que o nome de Deus é importante para nós. Amém, irmãos? Lá no Antigo Testamento, obviamente que falava o nome de Deus, o nome do Senhor, o nome de Deus, o nome do Senhor. Nós não tínhamos ainda a revelação da Trindade, que a revelação de Deus ela foi progressiva. Amém? Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando desde o Gênesis. Aliás, antes mesmo do Gênesis. Desde o Gênesis que nós conhecemos, né? Informações que nós temos. Mas Deus, ele age. Agora, a revelação da identidade de Deus foi progressiva, até que chegou o Novo Testamento, e nós entendemos então que o nome de Deus, glorioso nome, é o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Deus o exaltou soberanamente. Aleluia. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, não tem outro nome. Amém? Para que ao nome dele, Filipenses 2,9, para que ao nome dele se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Irmãos, quando eu falo isso, eu falo com o meu espírito, falo com a minha alma, com o meu coração. E apesar da minha voz fechada e tempo nublado, mas eu falo com tanta alegria isso, com tanta convicção, que não há outro nome além desse nome. Por esse nome eu fui salvo. Aleluia. Por esse nome eu fui chamado ao pastorado. Por esse nome já tem mais de 30 anos que estou pastoreando. Por esse nome eu vou viver até o último dia da minha vida. Glória a Deus. Por esse nome eu vou entrar na eternidade. Aleluia. Por esse nome eu vou vencer a morte. Aleluia. Já venci ela, mas vou vencê-la na ressurreição dos mortos. Nome que é sobre todo. Quando você vai em Atos, por exemplo, você vê Pedro dizendo: olha, pelo nome dele, fez pelo nome dele que esse homem se levantasse. Nome dele. Aleluia. Atos 4,12 diz que não há debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que uma alma seja salva. Aleluia. Estou parafraseando, mas lá diz outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. O nome do Senhor Jesus Cristo, o nome bendito e glorioso dele. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele fala, daqui a pouco eu vou entrar no texto, eu falei que vou deixar o texto um pouquinho de lado. Estamos gravando a mensagem hoje, mas não sei se será publicado, porque eu estou num tom bem doméstico, doutrinador, mas eu quero que você saia daqui dizendo: o nome do meu Deus eu vou fazer menção. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando o tentador chegar, eu vou dizer: Jesus é poderoso na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o desânimo tentar bater na minha porta, eu vou dizer: Jesus é poderoso na minha vida. Aleluia. Quando a batalha surgir, eu vou dizer assim: eu levantarei um pendão, aleluia, eu arvorarei pendão, no nome do Senhor, aleluia. Eu não vou confiar em mim, nem nos carros e nem nos cavalos, mas eu confiarei no nome do Senhor, aleluia. No nome dele eu levantarei a bandeira da batalha. Aleluia. Uns vão encurvar, outros vão cair, mas eu vou me levantar e vou continuar caminhando, porque o nome dele é sobre todo nome, o nome bendito e glorioso
nome é tão poderoso, aleluia, que quando você impõe as mãos sobre o endemoniado e diz: demônio, saia, em nome de Jesus, ele sai, porque esse nome é poderoso. Esse nome é tão poderoso que um dia todos os que estarão no sepulcro, todos que estão no sepulcro, vão ouvir a sua voz, a voz bendita do Senhor. Glória a Deus. Só que essa voz é meiga também, porque é a voz do bom pastor. E o apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, dizendo que o fundamento de Deus fica firme. Deus, irmãos, ele tem uma verdade que fica firme, inabalável. O fundamento de Deus fica firme e tem um selo, tem uma coisa que sela os fundamentos de Deus. E qual é essa coisa? Que o Senhor conhece os que são seus, e todo aquele que profere o nome do Senhor aparte-se do pecado. Esse é o selo de Deus. Amém, irmãos? Amém. O selo de Deus é isto: Deus conhece os que são seus. 2 Timóteo 3,19. Portanto, o firme fundamento de Deus fica firme. Fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Qual que é o selo? Que o Senhor conhece os que são seus, e todo aquele que profere o nome dele. Esse é um selo, é o selo da verdade, do fundamento de Deus. Todo aquele que profere o nome do Senhor, todo aquele que profere o nome do Senhor, aparta-se ou aparte-se do mal. Amém, irmãos? Aparte-se da iniquidade, diz a palavra de Deus. É um selo. Todo aquele que profere o nome dele tem a característica de apartar-se do mundo e do pecado. É por isso também que lá na eternidade haverá muita surpresa. Muita surpresa. Muita. Lá na eternidade vai uma pessoa que veio. Não é que eu expulsava demônio, fazia isso. A palavra de Deus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, o quê? Entrará no reino dos céus. Porque o selo de Deus fica firme. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Antes de eu entrar no texto, eu quero deixar 2 versículos antes de eu entrar no texto, para nós encerrarmos também. Mas eu quero ler ao pé da letra o que Paulo escreve, dizendo que e eu quero abrir aqui com os irmãos 2 Timóteo capítulo 2, não precisa acompanhar. Diz assim, versículo 19, que é o que eu já citei: todavia, agora estou com o texto, o fundamento de Deus ele fica firme, tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o quê? O nome de quem? De Cristo, aparte-se da iniquidade. Amém? Glória a Deus. E um outro texto que eu só vou citar para que os irmãos não percam tempo aí procurando o texto, eu quero que os irmãos olhem bem para mim. É um texto que diz que torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo. Para ele ou para ela, para a torre, né? Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo, e este justo ficará em alto retiro. Provérbios 18, versículo 10. Maravilhoso versículo. Torre forte é o nome do Senhor. Aleluia. Para a torre correrá o justo. O justo sempre se refugia neste nome. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E ele ficará ali, ok? Em alto retiro. Ficará em posição alta quando ele está nesse nome.
Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos o quê? Menção do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Isso é antes da batalha. Depois da batalha, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aleluia. Glória a Deus. Então veja que antes da batalha tem dois tipos de atitudes e tem dois tipos de pessoas. Tem aqueles que levantam a bandeira do nome do Senhor e tem aqueles que confiam em si mesmos. E depois da batalha tem aqueles que se desgraçam, caem, mas tem aqueles que se levantam e continuam em pé, andando na presença de Deus e caminhando na presença bendita do nosso Deus. Esta é a verdade gloriosa do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas, agora voltando propriamente no texto, é interessante a progressão desse nome. E olha, eu volto lá no Novo Testamento antes. No Antigo Testamento, o nome do Senhor, o nome do Senhor, o nome do Senhor. Daí a revelação é progressiva e chega no Novo Testamento e mostra que esse nome é o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você é salvo pelo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse nome tem poder. Esse nome dá vida eterna. Esse nome é glorioso. Só de ouvir sua voz. Aleluia. Só de pronunciar o seu nome. Os meus medos se vão. Aleluia. Porque só o teu nome pode dar ao homem salvação. Glória a Deus. O nome glorioso e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui o salmista, ele começa dizendo assim: olha, o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó. Primeira coisa, fala do nome, o nome do Deus de Jacó. Deus de Jacó é a identidade de Deus, não é um Deus qualquer, é o Deus de Jacó. Amém? Então o salmista ele fala de três coisas aqui. Ele fala de identidade, depois ele fala de aliança e depois ele fala de senhorio, envolvendo o nome de Deus. Primeiro ele diz, né, o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó. Não é qualquer Deus, é o Deus de Jacó. Amém, irmãos? O nosso Deus, ele é o Deus de Jacó. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Depois, mais abaixo, ele diz: nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus. Lá em cima ele diz Deus de Jacó, aqui ele fala nosso Deus. Ou seja, não era só de Jacó, era deles também, porque tinham uma aliança. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Será que nós aqui hoje, agora vamos, daqui a pouco eu falo do terceiro para nós encerrarmos. Deus está falando com você? Amém. Será que nós aqui temos e cremos no Deus de Abraão, Isaac e Jacó? O nosso Deus é um Deus identificado pelo nosso espírito, pela nossa alma. Amém, irmãos? Amém. O Deus que nós servimos é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. Glória a Deus. Mas o mais importante não é só você dizer Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É você ter condições de dizer o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? E nós aqui dizemos nosso Deus. Amém? Porque ele diz lá em cima, ele diz, né? O nome, o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. E depois ele fala: nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus, né? Em nome do nosso Deus arvoraremos pendões, levantaremos a bandeira. Ou seja, é um Deus de aliança, não só de Jacó, mas nosso também. Aleluia. Amém, irmãos? Só que mais adiante ele vai falar Senhor. Ele diz assim no versículo 7, que eu citei muito: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome, novamente o nome, do Senhor nosso Deus. Agora ele coloca mais uma qualificação nesse Deus, chamando-o de Senhor. Vocês entendem? Amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor. Esse Deus é o Deus de Jacó, esse Deus de Jacó é o nosso Deus, e esse
Nosso Deus, Ele é o Senhor nosso também. Amém, irmãos? Entendem isso? A progressão e a importância de atrelar o nome de Deus. Deus não quer ser só reconhecido por nós como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus quer ser reconhecido por você como o seu Deus. Amém? E não só como o seu Deus, mas como o seu Senhor. Como aquele que exerce domínio sobre a sua vida. E sendo assim, você está, no antes da batalha, você está absolutamente guardado. Você está pronto para a batalha. Portanto, muitos cairão, muitos vão se encurvar, mas você se levantará e estará em pé. Porque tem o nome do Deus de Jacó para te proteger, tem o nome do Senhor teu Deus para te proteger, né? E tem o nome do Senhor, que é aquele que domina e rege a sua vida. Aleluia. Sabia que Jesus, ele não é salvador de crente? Crente já está salvo. De crente ele é Senhor. Ele é salvador de ímpio. Obviamente que nós dizemos Jesus é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador que nos salvou. Mas Jesus não tem que ficar todo dia salvando a gente. Jesus, ele quer ser Senhor da nossa vida. Ele quer reger a nossa vida. Por isso que nós ensinamos, pregamos que as pessoas devem aceitar Jesus o quê? Como o único e suficiente Senhor e Salvador. Então, Jesus, ele não quer ser só o nosso Salvador, mas ele quer ser o nosso Senhor, aquele que rege a nossa vida, aquele que tem domínio sobre as nossas vidas, aquele cujo nome domina as nossas vidas. Amém, irmãos? E isso está em absoluta concordância, harmonia com o que eu citei lá de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todo aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se do quê? Da iniquidade. Você pode ver uma pessoa que de fato profere Cristo, todo dia ela vai procurar viver em santidade. Tudo aquilo que o Espírito Santo lhe der de percepção, ela vai evitar. Se o Espírito Santo der a ela uma percepção de que algo está errado, ela já não vai fazer mais aquilo. Porque o Espírito Santo vai lapidando ela. O Espírito Santo vai fazendo um processo de limpeza, de purificação, de santificação. Às vezes até de drenagem, conforme eu preguei esses dias, vai drenando, vai lançando para fora tudo aquilo que não procede de Deus. Porque todo aquele que profere o nome de Cristo, ele vai apartar-se do pecado. Amém, irmãos? Amém. É incoerente, incompatível com a profissão de fé, a pessoa viver no pecado, a pessoa viver para o mundo, a pessoa não ter mudança de atitude, seja atitude mental, atitude comportamental, atitude moral, atitude espiritual. A atitude espiritual, a pessoa, por exemplo, tem que ter atitudes espirituais corretas, crer em Deus e somente em Deus, não ser mais mística, não ser mais supersticiosa, não ser mais espiritualista, né? Ela tem que ter atitudes morais, tendo uma vida regrada por Deus, né? Obediente à vontade de Deus, ao querer de Deus. Ela tem que ter uma vida financeira, uma vida familiar, uma vida comportamental que venha fazer com que ela seja notoriamente, explicitamente diferente do outro. Diferente não só em discurso, mas diferente com a vida. Amém, irmãos? Assim, o que resplandeça a vossa luz diante dos homens. Não é isso que disse Jesus? Resplandeça. A luz deve resplandecer. E as pessoas em nosso derredor, seja a nossa esposa, nosso esposo, nosso filho, nossa filha, nosso namorado, o noivo, a noiva, as pessoas precisam perceber que algo de Deus está acontecendo em nós. Percebem na sua vida? Daí você diria, pergunta para ele, ou pergunta para ela, pergunta, né? A verdade é que a nossa vida deve refletir a glória de Deus. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu comecei a mensagem hoje dizendo que uma das características dos escritos de Davi é que ele atrelava todos os seus afazeres, toda a sua vida, as suas atividades a Deus. Deus estava em tudo na vida dele. Não foi isso que eu comecei? Amém? E que você também deve fazer isso. Que você Deus deve estar envolvido no comando
permeando todas as áreas, todas as particularidades da sua vida. Que o seu respirar seja Deus, o seu falar seja Deus. Como disse Paulo, já não sou eu mais quem vivo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já parou para pensar na profundidade dessa expressão? Você imagine Paulo dizendo, Cristo vive em mim. Agora você imagina então, se Cristo vivia nele, ele entrando no supermercado, ele entrando né? Imagina, concorda comigo que em tudo ele refletia a glória de Deus. A vida dele não era uma vida só no momento de culto, ou no momento de uma reunião solene, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, no corpo, eu a vivo para a glória de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Para concluir, você de fato reconhece que está envolvido em batalha? Amém? E nessa batalha você reconhece que não adianta fazer menção de carros e cavalos, mas deve fazer menção no nome do Senhor, teu Deus. Amém? A palavra de Deus diz que o nome do Senhor é uma torre forte. Guarde esse versículo porque é fácil de guardar. Provérbios 18, 10. O nome do Senhor é uma torre forte, forte. E para ela correrá o justo. O justo corre para essa torre. E ele ficará lá. E diz que ele ficará então em alto retiro. Ele vai ficar numa posição alta quando ele está no nome do Senhor. Porque Deus, ele não frustra ninguém, ele cuida, ele supre, ele abençoa poderosamente a vida daqueles que andam na presença dele. E eu vou terminar só com um versículo aqui, só vou citar, que está aqui diante de mim, e eu quero fazer menção para os irmãos, e já vou orar para os irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus, diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Olha só, em ti confiarão os que conhecem o teu nome. A pessoa só vai confiar se ela conhecer quem é esse Deus. Amém? Daqui a pouco eu cito o versículo, que é lindo esse versículo. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. O salmista ali no Salmo 20 conhecia o nome de Deus? Conhecia. Ele chama de Deus de Jacó, chama de nosso Deus e chama de Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha, em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Só vão confiar aquele, só consegue confiar em Deus que conhece o nome. E depois diz assim: porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Deus não vai te desamparar. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer aí no seu coração: Deus não vai me desamparar. Aleluia. Você pode dizer isso? Diga isso então. Aleluia. Diga aí em silêncio aí. Se quiser dizer com voz alta também pode dizer, não tem problema. Mas diga aí no seu coração: Deus não vai me desamparar. E olha, eu vou ler de novo para terminar. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Deus não desampara aquele que busca Ele. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Diga: Deus seja louvado. Deus seja louvado. Salmo 9, versículo 10. Só para que você queira marcar. Mas a verdade é que Deus queria falar disso com eles. Aleluia. E apesar da voz rouca, apesar do tom tão farol baixo, mas eu creio que esta palavra está acima de mim, está acima de nós, está acima de todos. Antes de eu nascer, essa palavra já estava. Aleluia. Amém? Antes de todos nós aqui existirmos, essa palavra já existia. Aleluia. Antes do seu pai existir, essa palavra já existia. Antes do seu avô existir, essa palavra já existia. Antes do seu bisavô existir, essa palavra já existia. Aleluia. Antes de Pedro Álvares Cabral existir, essa palavra já existia. E assim vai indo. Essa palavra vai existir para sempre.
E glória a Deus, porque essa palavra passou os séculos e passará todos os séculos e entrará na eternidade. Porque os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Ela permanecerá para sempre. E o apóstolo Pedro diz que foi ela que foi evangelizada entre nós. Aleluia. A palavra chegou a mim, irmãos. Aleluia. Você é o milagre da palavra, sabia? Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus compara você à palavra, dizendo que a palavra é eterna e você é erva. Então a palavra é mais importante do que você. A palavra é mais importante do que eu. Porque eu nasci ontem e vou morrer amanhã. Não vou morrer amanhã. Né? Mas a palavra, ela não nasceu ontem. E ela não morrerá amanhã. A palavra permanecerá para sempre. Glória a Deus. E de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Deus não envelhece. Deus não muda. Deus é glorioso e Deus enviou seu Filho para mim e para você. Aleluia. Alegre-se nele, confie nele, descanse nele. Aleluia. Você profira o nome dele. Profira o nome. Eu acho que pode ser, né? Estou tentando buscar aqui, Pai. Profira o nome dele, mas todo aquele que profere o nome dele, o quê? Aparte-se do quê? Da iniquidade. Então profira sim o nome dele. Profira o nome dele. Vai proferindo o nome dele cada dia e mostrando na sua vida que você profere, porque aquele que profere o nome dele aparta-se do erro e vai vivendo para a glória dele. Glória a Deus. Aleluia. E quando chega lá na eternidade não haverá surpresa com relação a você. Você sabe exatamente para onde você vai. Para a glória eterna. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Você sabe para onde você está indo? Então diga amém. Levante a mão se você sabe para onde você está indo. Aleluia, sabe mesmo? Alguns irmãos não estão sabendo, alguns sabem. Quem não sabe ainda para onde está indo, você sabe para onde você está indo? Se não sabe, vem à frente aceitar Jesus. Jesus entra no seu coração e daí o Espírito Santo vai falar no seu coração: você está indo para a eternidade com Cristo. Porque o mesmo Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus. Irmãos, eu não sou pregador profissional. Pregar para mim não é profissão. Eu não sou mercenário, não prego por dinheiro. E também não sou aventureiro, não prego também por fama. Eu prego esta palavra, porque eu sei que é esta palavra que Deus me deu compreensão dela. Palavra de vida eterna. Palavra para que você e eu estejamos um dia na presença bendita de Deus. E como eu disse, não é para ser mais uma todo dia tem mais uma. Não seja mais um todo dia tem mais um. Seja um verdadeiro adorador. Seja uma verdadeira adoradora. Sirva a Deus de todo o seu coração. Aleluia. E se você disser assim: eu preciso de um alimento melhor, mais puro, mais profundo, e a CNB não me oferece, você tem todo o direito diante de Deus de procurar um lugar onde o alimento seja melhor. Sabe por quê? Porque a sua alma foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus me dê temor e tremor para pregar de maneira que você saia sempre alimentado daqui e que você sempre saia vitorioso na presença de Deus. Sabe por quê? Porque hoje é quarta-feira, amanhã você pode ter uma luta, mas a hora que você estiver passando por uma luta e essa palavra vier à tona essa palavra, você vai falar: bendita foi aquela palavra que eu ouvi ontem, porque aquela palavra me alimenta e me capacita a vencer. Aleluia. Uns vão encurvar e cair, mas eu vou me levantar e estar em pé, porque eu estou fazendo menção do Deus de Jacó, eu estou fazendo menção do meu Deus, e eu estou fazendo menção do senhorio do meu Deus sobre a minha vida. Aleluia. Aleluia. E assim Deus cuidará, e Deus cuidará da tua. Aleluia. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aplauda ele. Aleluia. Aplauda ele. Aleluia.